Cumprimento o senhor presidente Alessandro Simas, os colegas vereadores, as servidoras e os servidores desta casa, os profissionais da imprensa, também as pessoas que estão acompanhando a sessão presencialmente. Bom, eu gostaria de conversar sobre um assunto extremamente triste. Ocorreu na última semana no estado de Santa Catarina e gostaria de trazer o assunto aqui a nível municipal porque a reflexão cabe e é necessária. Na última segunda-feira, um jovem de 22 anos no município de Florianópolis sofreu um estupro coletivo. Um ato brutal, violento, um crime. E os motivos pelos quais ele sofreu esse estupro coletivo por 3 homens foi o ódio. O ódio às escolhas de gênero, de identidade de gênero e as escolhas de orientação sexual. O que eu trago à reflexão, e cabe à reflexão, é que esse tipo de crime, tipificado como homofobia, eles têm números arrasadores no nosso país. Pessoas diariamente morrem de maneira brutal e violenta por causa da sua orientação sexual e por causa da sua escolha e a sua identidade de gênero. Aí as pessoas podem estar aqui me perguntando assim, Marlina, mas por que abordar esse tipo de assunto na Câmara de Vereadores, na tribuna? Isso não pode ser considerado um fato isolado, uma violência, 3 criminosos? Não. Sabe por que não? Porque crimes motivados pelo ódio, eles são, numa primeira instância, naturalizados na sociedade. E aí, cabe a reflexão aqui, porque todos nós somos pais, mães, temos crianças, somos amigos, somos vizinhos, enfim, temos relações sociais. E aí, esse tipo de crime, esse tipo de naturalização, ela vai desde a piadinha que se faz com a forma que a pessoa se organiza, se veste, vive a sua humanidade, enfim, vai desde a piadinha, vai desde o fato de ser maltratado na escola e avança a violência, avança a brutalidade. Eu trouxe alguns dados que realmente é necessário a gente pensar, porque há alguns anos atrás, a gente tinha um debate muito grande, especialmente em 2018, e os senhores vão conseguir localizar no tempo. E quando falava em homofobia, se falava tanto em mudar ou impor alguma coisa, quando muito pelo contrário, nós estávamos falando em educar e reeducar as pessoas para que elas pudessem aceitar a diferença e a diversidade. Porque aceitar a diferença e a diversidade é um princípio da humanidade. Ora, o que é isso, Marlina? A gente fala tanto em uma sociedade evoluída, né? A gente fala tanto em evoluir e a gente não consegue aceitar que o outro fez uma escolha diferente da minha, e aí por isso ele tem que morrer, eu tenho que matar, eu tenho que machucar estas pessoas, como é o caso que acontece no nosso país diariamente. Diariamente pessoas morrem de maneira brutal e violenta em função destas escolhas. E o nosso país tem números arrasadores, dados que a gente vem estruturando, e a gente pode listar algumas coisas, como, por exemplo, o caso do jovem foi violência. Foi violentado, né, por 3 homens
teve o seu corpo riscado com palavras pejorativas, como veado, por exemplo, riscado, tortura. E depois de toda a violência, foi abandonado em via pública. Está internado gravemente. Em meados do mês de maio, um professor da Universidade Federal foi a primeira vítima de 3 crimes bárbaros que um cidadão cometeu no estado de Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz, e também 2 vítimas na cidade de Curitiba. Foi preso recentemente. E as motivações eram o ódio à homofobia. Então, gente, quando a gente naturaliza pela piada, pela brincadeira sem graça, quando a gente não contrata nas nossas empresas, Renata, que projeto lindo que nós poderíamos fazer. Você sabia que um dos dados mais chocantes é que pessoas que têm orientação sexual ou diversidade de gênero diferente, elas não conseguem emprego, gente. Elas não conseguem acessar o mercado de trabalho por causa disso. Isso implica na subsistência, inclusive, dessas pessoas. Direitos básicos lhes são negados em função disso. Então, quando a gente naturaliza esse tipo de coisa, ou a gente fala assim, mas foi procurar, né? Estava procurando, porque muitas vezes as pessoas associam as violências e naturalizam. Foi porque quis. Ninguém, por escolha alguma, deveria ter a sua integridade física violada e desrespeitada. Essa naturalização, ela tem se agravado no nosso país, especialmente por autoridades políticas terem uma defesa, como o presidente da República, muito colocada em relação a isso. Uma defesa hipócrita e uma defesa que reforça, inclusive, os extremistas a praticarem esse tipo de crime. Bom, nós temos alguns dados que demonstram, por exemplo, o número de homicídios ocorridos. E a gente chega a números altíssimos, como no ano de 2019, o Atlas da Violência mapear que nós tivemos 1.720 denúncias de violação de direitos humanos aos LGBTQI+. E destas 1.700 denúncias, 193 foram de homicídios. 423 foram de lesão corporal. Então, nós estamos falando de algo extremamente grave. E rir disto é algo extremamente desumano. Porque essas pessoas têm mãe, têm pai, têm família. Essas pessoas só querem viver as suas vidas em paz, como a maioria de nós faz e consegue fazer. Então, em relação a esta fala que fiz hoje, é para chamar, sim, a atenção ao respeito, a chamar a atenção à necessidade de nós estarmos atentos e vigilantes, para dizer às pessoas que fazem parte desse grupo que, sim, precisamos fazer as denúncias, precisamos denunciar, precisamos ter dados, porque a subnotificação é um dado. Quantos não registram? Quantos não contam? Quantos não falam sobre isso? E em relação ao caso de Florianópolis, deixo aqui o nosso total repúdio e deixo também o pedido, né, que as autoridades cumpram a lei, que a gente consiga prender, enfim, esses 3 homens que cometeram esse crime hediondo. Obrigada.